Placa. Ou fica numa idolatria de placa. A minha placa é que salva, a minha placa de denominação é que... Ah, pra lá, rapaz, endemoniado. Placa não salva, meu filho. Vá procurar pregar o evangelho, sai pra rua pra pregar a palavra. Não fica nessa idolatria de placa de igreja, não. Nenhuma dessas denominações que está na terra não vai subir. Nenhuma dessas. Nenhuma dessas placas de igreja que está neste planeta vai subir. Só vai subir uma igreja. Somos nós. A igreja somos nós. Não é placa, não é templo. Isso tudo vai ficar aqui. Templo vai ficar aqui. Agora a igreja, aquela que vai subir, que é nós. Igreja somos nós. Não é placa de igreja. Nenhuma dessas vai subir. Nenhuma. Nenhuma placa dessas igrejas vai subir. Nenhuma. Vai ficar aqui. O povo fica numa idolatria com negócio de placa de igreja. Fica numa idolatria terrível. Larga essa idolatria do diabo, negócio de placa. Está na hora de você adorar Jesus. Fica nessa idolatria de bestagem de placa de igreja. Ah, é a minha placa que vai salvar. Ah, é a minha placa de templo é que sai daí, demônio. Sai daí, que placa de igreja não salva ninguém. A procurar entregar a tua vida a Deus, a pregar o evangelho. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Deu para entender? Por que placa de igreja não salva? Louvado seja Deus. Vamos ler a palavra. Lucas capítulo 16, versículo 19. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e despendia de todos os dias da sua vida e de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmola, e foram abandonados no portão do homem. E o rico e Lázaro ansiava por alimentar pelo alimento, se ao mesmo das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado, mas no Hades, onde estava em tormento. E ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, observou Lázaro ao lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda que Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a minha língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Por que o ser humano não dá ouvido antes? Por que o ser humano não procura se arrepender antes de que depois que morre, né? Depois que morre, meu amigo, não tem como se arrepender mais. Depois que morre, já foi. Você desceu a sepultura sem salvação. Está na hora do arrependimento. Está na hora do ser humano se arrepender.
Porque depois que desce a sepultura, muitos dizem assim, eu estou no céu, o céu do inferno, o lugar de tormento. A palavra de Deus está dizendo, advertindo, que aquele que não procura o caminho de Deus e fica brincando na terra, fica esperando as festas de licor, as festas juninas do diabo, fica nessas festas profanas e não procura entregar a vida a Deus, lá você vai gritar, pedir a Deus para tirar você de lá. Mas só que Deus vai dizer, não te conheço, não sei quem é você. Você não deu ouvido à palavra. Aí as pessoas estão na terra brincando. Porque Deus não deu para o ser humano matar um ou outro. Deus, ele deu o fôlego de vida ao ser humano para um ajudar um ou outro, mas não para tirar a vida do outro. Mas o ser humano está assim, tirando a vida de um, tirando a vida de outro, matando um, matando o outro. Você acha que Deus vai deixar barato isso? Tu acha que Deus vai deixar barato isso? As pessoas matando um, matando o outro. As pessoas preocupadas com as suas festas de licor, de farra. Tu acha que Deus vai deixar barato essas coisas? Tu acha que Deus vai deixar barato essas festas profanas? As pessoas não se arrependem. Todo ano é a mesma coisa. Essa diabólica bebida para lá, licor para cá, cerveja para lá, farra para lá, e não procura entregar a vida ao Senhor. As coisas estão se fechando. O texto que nós estamos terminando de ler fala que Lázaro foi levado pelos anjos, mas o rico foi para um lugar de tormento. O que eu aprendo nesse texto é que a palavra de Deus diz que se você não se arrepender antes, não entregar a tua vida para Jesus aqui na terra, você não se arrepender dos seus atos, você não alcançará a vida eterna. É por isso que ele está dando oportunidade ao ser humano do arrependimento, de entregar a vida ao Senhor, para alcançar a vida eterna. Louvado seja Deus. O texto que nós estamos terminando de ler fala que há um lugar de tormento, há um lugar que você vai gritar, um lugar que você vai chorar, um lugar que você vai implorar, um lugar que você vai estar gritando, pedindo para sair de lá, mas Deus não vai tirar você de lá, porque você teve as suas escolhas. Quem tem suas escolhas, o que plantou, colheu. Não tem como voltar mais atrás, não tem como se arrepender mais. Glória! Não tem como se arrepender, porque você não se arrependeu antes, não entregou a vida para Jesus antes, preferiu as festas profanas, preferiu as festas juninas, preferiu as drogas, preferiu o licor, preferiu as cervejas, preferiu as coisas deste mundo, mas não entregou a vida a Jesus. Agora está no lugar de tormento, gritando, pedindo para sair de lá, mas Deus não vai tirar ninguém de lá, porque cada um tem as suas escolhas. Deus não criou o ser humano para matar um ou outro. Não. Entendeu não? Deus não criou o ser humano para matar um ou outro, não. Mas os seres humanos estão desobedientes. Os seres humanos não obedecem. Os seres humanos não querem obedecer a palavra. Mas vem as consequências depois. Vem as consequências. Busca Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. E porventura viesse cair da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado, mas no Hades, onde estava em tormento, e ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, e com Lázaro ao seu lado.
Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe a água, a ponta do teu dedo, e me refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Você não tem noção o que é sofrer no lugar de tormento. Muitas almas estão lá gritando, muitas almas estão lá implorando, muitas almas estão lá gritando, berrando, pedindo para sair de lá, mas não vai poder sair de lá, porque cada um teve as suas escolhas. Quem tem suas escolhas, o que plantou, vai ter que colher depois. Oh glória! E no entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda de que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males, e agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. Tem muitas pessoas que estão padecendo, tem muitas pessoas que estão sofrendo, tem muitas pessoas que estão se enganando a si mesmo, tem muitos que estão aí achando que está se dando de bem, mas está se dando de mal. As pessoas estão brincando na terra, as pessoas não se arrependem, as pessoas não entregam a vida ao Senhor, as pessoas estão brincando. Agora surgiu esse diabo desse boneco, que as pessoas ficam tratando o boneco como ser humano. É o tal do boneco robô do diabo. Até o padre Fábio de Mello comprou o robô de R$5.000, esse boneco, que é um bebê, que não é um ser humano, é um boneco. Aí as pessoas estão com esse boneco agora, dizendo que vai cadastrar o boneco no Bolsa Família. Está dizendo que vai para um posto de saúde para levar o boneco, para cuidar do boneco. Que coisa do diabo. Deu para entender como é que está o ser humano? Tu acha que Deus vai deixar barato isso? Tu acha que Deus vai deixar barato essas pessoas que estão brincando na terra, sendo iludido pelo diabo, agora com esse boneco do robô? Esse boneco até pisca os olhos e ficam tratando o boneco como se fosse um ser humano. Por que não pega as crianças que estão no orfanato para cuidar, para criar? Né? Por que não pega as crianças que estão no orfanato desejando ter uma família e não tem? Aí o povo dá R$5.000 dá R$5.000 num boneco, e o boneco fica com aqueles olhos balançando, coisa do diabo. Por que você não adota uma criança? Por que as pessoas não adotam uma criança no orfanato? Agora querem comprar um boneco de R$5.000 para tratar como um ser humano. Eu fico pensando, é que o coronavírus deixou a gente muito perturbado, com a mente perturbada, né? O coronavírus deixou muita gente perturbado, endemoniado com o negócio de cuidar de boneco. A mulher discutiu com o médico, e ela levou o boneco no médico, e o médico disse: você está com juízo perfeito? Como é que você traz um boneco para um posto de saúde, dizendo que o boneco está com febre, que o boneco está passando isso? Sai daí, Satanás. Vai se converter e entregar a vida ao Senhor. Você está vendo como é que está o ser humano? O médico olhou para ela assim e disse: a senhora está com juízo no lugar não? A senhora está com juízo bem? Como é que a senhora traz um boneco para um posto de saúde para ser tratado, sabendo que é um boneco? Eu não vou cuidar não, porque eu não sou doido não. Vá procurar entregar a vida ao Senhor. Você já viu como é que está o ser humano? Até querem cadastrar o boneco no Bolsa Família. Deu para entender como está o ser humano nesta terra? E eles estão agora, já entrou na justiça, que esses bonecos vão ter os direitos como o ser humano tem. A palavra do Senhor está se cumprindo cada dia mais. A palavra de Deus está se cumprindo cada dia mais.
com essas loucuras desses seres humanos. Não, meu amado vendedor de laranja, o ser humano está cada dia pior. Está cada dia pior o ser humano. E não procura mudar, não procura entregar a vida ao Senhor, mas quer ficar com um boneco robô para lá e para cá, achando que o boneco é um ser humano. Coisa do diabo. Louvado seja Deus. Até aqui o meu Senhor mandou dizer sobre o texto que nós acabamos de ler. Lázaro foi levado para o céu, para o seio de Abraão, mas o rico foi para um lugar de tormento.